Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. O assunto que a gente vai tratar hoje é um tema muito importante para a sociologia política e para as ciências políticas, que é a democracia representativa e participativa. Quando a gente fala de democracia, a gente precisa lembrar das origens dessa palavra e dessa experiência política de tomada de decisões, que é a Grécia Antiga. A democracia surge como uma forma de governo na Grécia Antiga em que os cidadãos participam diretamente das discussões e da tomada de decisões para o conjunto da sociedade. Lembrando, é claro, que na Grécia Antiga, quem é considerado cidadão é um grupo bastante restrito da sociedade. Estão excluídas as mulheres, os escravos e os estrangeiros, por exemplo. Mas, de todo modo, o exercício do governo, na democracia ateniense, na democracia grega, é um exercício direto. Diretamente os cidadãos, aqueles que podem participar da tomada de decisões, tomam as decisões, discutem diretamente, sem representantes eleitos. No entanto, com a complexidade das sociedades atuais e o tamanho, do número de habitantes, de território cada vez maiores, os estados nacionais contemporâneos eles adotam uma outra forma de democracia, certo? A democracia direta se torna praticamente inviável em muitas experiências por conta dessa complexidade do tamanho dessas sociedades. E aí se adota uma outra forma de democracia, que é a democracia representativa e participativa. Quando a gente está falando de democracia representativa, a gente está falando de escolha de representantes para o parlamento, para o poder executivo, ou seja, escolha de pessoas, de eleitos, de delegados, de parlamentares que vão tomar as decisões em nome da população. Lembrando que a gente está falando de eleição, de escolha de representantes, tanto para o parlamento, que seria o poder legislativo, quanto para o poder executivo. O critério de representatividade, ou seja, o que diz se uma pessoa pode ou não ser representante da população, é a quantidade de votos. Ou seja, quanto mais voto, mais representativo é aquele eleito. É claro que a gente vai encontrar nas diversas experiências de democracia representativa no mundo todo várias nuances, várias possibilidades de organização do sistema representativo de acordo com a quantidade de votos. Não necessariamente mais votos elege um determinado deputado ou senador. No caso do Brasil, por exemplo, envolve a questão do partido, se o partido tem voto suficiente, às vezes só o candidato tem voto, mas o partido não tem voto, isso não é suficiente para torná-lo um representante. Mas, em linhas gerais, nas democracias representativas, a quantidade de votos é o critério de representatividade dos eleitos. Uma outra característica importante das democracias representativas é o mandato por tempo determinado, ou seja, o representante eleito para tomar as decisões ou para legislar em nosso nome, ele tem um mandato determinado. No Brasil, prefeitos, governadores e o presidente da República têm um mandato de 4 anos, senadores têm mandatos de 8 anos, deputados estaduais, federais, vereadores e prefeitos, 4 anos também. Ou seja, a gente escolhe um representante, mas ele tem prazo de validade, ou seja, ele não vai ser o nosso representante ad infinitum, ou seja, ele tem um tempo para acabar. É claro que ele pode ser reeleito, dependendo das condições, mas o mandato é por tempo determinado. As democracias representativas, para serem de fato democracias, elas precisam ter eleições competitivas, ou seja, que todos os candidatos tenham condições de disputar aquele pleito, de disputar aquela eleição, de propor as suas ideias, de propor a sua plataforma política para discussão. E essas eleições precisam ser idôneas, garantir não só a participação dos vários grupos na eleição, mas também garantir a transparência. A gente precisa ter certeza, ou a gente precisa ter bastante convicção de que aquele processo eleitoral que naquele processo não houve fraude, não houve compra de votos, não houve adulteração de resultado.
Isso garante a legitimidade dessas democracias representativas. Outro elemento também que é importante é a ideia de igualdade política, né? A igualdade política no sentido de que, em linhas gerais, todos os cidadãos podem concorrer às eleições e todos os cidadãos têm o mesmo peso na hora da decisão. Ou seja, o meu voto vale tanto quanto o voto de alguém que é multimilionário ou de alguém que é miserável, certo? A renda ou a localidade, a região, o status social não influencia, teoricamente, no peso do voto de cada um. O voto é igual, o valor do voto, o peso do voto é igual para todo mundo. Da mesma forma, teoricamente também, todos os indivíduos, todos os cidadãos têm direito de se candidatar para ser um representante do povo. O cientista político Robert Dahl, que é dos Estados Unidos, ele observa, né, essa ideia de democracia representativa e propõe, né, uma outra expressão, um outro conceito para falar da democracia representativa, que é o conceito de poliarquia. Democracia, lá do grego, vem de governo do povo, né? Porque o povo ali, os cidadãos atenienses, estavam governando diretamente. Já nas democracias representativas, não é exatamente um governo do povo, é um governo da maioria, é um governo de muitos, daqueles que tiveram maior quantidade de votos, ou seja, que representam uma parcela maior da população. Por isso que o Robert Dahl propõe esse termo poliarquia, como um governo de muitos. Aqui a gente pode entender a poliarquia como um sinônimo de democracia representativa. Para o Robert Dahl, a poliarquia ela precisa obedecer a alguns critérios, né? O primeiro deles é de que esses representantes eleitos eles estão legalmente encarregados de tomar as decisões. Ou seja, a gente não pode questionar as decisões tomadas do ponto de vista legal, porque a partir do momento que o representante foi eleito e ele assume um mandato, ele tem essa prerrogativa legal para tomar as decisões. Claro que a gente pode discutir de que forma as decisões foram tomadas ou o teor dessas decisões, mas legalmente é ele que tem essa prerrogativa. É o eleito, o representante eleito que tem essa prerrogativa legal para a tomada das decisões. Outro critério importante para as poliarquias é a periodicidade das eleições, ou seja, quando a gente elege um representante, a gente sabe que o mandato dele tem prazo determinado e que dali a 4 anos, dali a 8 anos, ele poderá ser trocado caso não atenda às expectativas da população. As eleições numa poliarquia ou numa democracia representativa, segundo Robert Dahl, têm que ser justas e com baixíssimo nível de coerção, ou seja, as pessoas não podem ser obrigadas a votar, né, em determinado candidato por uma força coercitiva, de uma violência física ou mesmo de uma compra de votos. Numa poliarquia, praticamente todos os membros adultos daquela sociedade têm direito de voto e o direito de concorrer aos cargos eletivos. É claro que em determinadas condições, em determinados países, as regras vão variando. No caso do Brasil, existe uma idade mínima para concorrer dependendo do cargo, mas em linhas gerais, os cidadãos adultos têm direito de voto e têm direito de ser votado. Certo? Aqui o critério de cidadão, né, a ideia de cidadania para o Robert Dahl, né, para falar dessas poliarquias, dessas democracias representativas, está associada à ideia de que o cidadão ele tem o direito de se expressar criticamente sobre assuntos políticos, então ele tem o direito de expor a sua opinião, de expressar a sua opinião sobre os assuntos políticos. O fato dele ter eleito um representante não significa que ele precisa se isentar de dar a sua opinião, de analisar criticamente a política, né? O cidadão ele tem que ter direito também a fontes alternativas de informação, não só aquelas oferecidas pelo governo ou pelo Estado, ou seja, a gente precisa ter uma pluralidade de fontes de informação para saber o que de fato está acontecendo na sociedade. E o cidadão ele também tem direito à livre associação em partidos políticos, em organizações políticas, em movimentos, né, independentes do governo. Por isso que
muitas vezes existe uma crítica a algumas sociedades, alguns países que têm um regime de partido único, em que as pessoas não podem se associar em outros partidos a não ser o partido único oficial do governo. Numa poliarquia, numa democracia representativa, segundo Robert Dahl, existe essa necessidade de opção para os indivíduos, para os cidadãos se organizarem em diversas formas de organização política, em diversos partidos políticos. Esses são os critérios fundamentais para uma poliarquia, para uma democracia representativa funcionar de fato. E aqui eu proponho um exercício para a gente pensar. Dentro desses critérios estabelecidos pelo Robert Dahl sobre poliarquia, como que o Brasil se encaixa? A gente é de fato uma poliarquia? Todos esses critérios são atendidos totalmente? Existem algumas nuances? Existe alguma variação? Vamos pensar um pouco sobre o caso do Brasil. Se as eleições realmente são justas, se todo mundo pode de fato participar, se o peso do voto de todo mundo tem realmente o mesmo valor, ou se aqui, na prática, a teoria é diferente. Fica com essa reflexão, bons estudos, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe seus comentários por aqui. Grande abraço.